Olá pessoal, sou Rochester Marreiros, delegado de Polícia Civil no estado do Rio de Janeiro há 18 anos, professor há 19 anos, leciono aqui no SES, graduação, pós-graduação, em penal, processo penal e direitos humanos, autor de livros e artigos nessas mesmas áreas, e o nosso objetivo aqui é passar a nossa experiência do dia a dia, não só na atividade de delegado de polícia, mas como também de professor e concurseiro um dia. Certamente, toda essa experiência, estudando com outras pessoas, outros candidatos que também almejam o cargo, delegado de polícia, isso certamente vai contribuir, eu espero contribuir bastante com essa sua experiência aqui nesse vídeo. Peço que vocês curtam, caso gostem, caso não gostem também curtam, para poder dizer que não gostaram. Vocês podem deixar aí nos comentários tanto as suas contribuições, críticas construtivas e até pode apontar também as outras críticas que nos permitam evoluir cada vez mais. Estamos sempre aqui receptivos às suas opiniões. Compartilhem com seus amigos. Você não está concorrendo com outros candidatos, você concorre com você mesmo. E aí, vamos entrar nessas dicas para delegado de Polícia Civil do Paraná. Nesse vídeo, vamos abordar dois tópicos importantes. Primeiro, como é a prova discursiva? Como é que você elabora a prova discursiva? Como você se prepara para ela? E depois, dicas que podem ajudar você a ter um maior desempenho na sua prova. Beleza? Então, vamos aqui tratar, por exemplo, de como é a prova, nosso primeiro tópico. Primeiro de tudo, meus amigos, você precisa se preparar para a prova, inclusive se programando até a data dessa prova no treinamento. E você precisa saber os detalhes do edital. O edital é a primeira fonte de análise para você saber como você irá se planejar e se preparar para a prova. Então, a primeira coisa é a data e a hora. Nós temos aqui a prova no dia 11 de abril, a prova será às 13h30 e terá a duração de 5 horas, o que há previsão de término às 18h30. Como a gente pode analisar a questão da prova, como a gente pode analisar a questão discursiva pelo edital? Quanto isso é útil para nós? Vou mostrar agora isso para vocês. Veja, na questão discursiva, na prova discursiva, estão previstas 6 questões. 2 de direito penal, valendo 12,5 pontos cada, ou seja, no total o direito penal valerá 25 pontos. Processo penal, mesmo número, mesma pontuação. Direito administrativo, constitucional, cada uma valendo 10 pontos. E uma peça processual. Essa peça processual, segundo o edital, qualquer tipo de medida, representação que o delegado de polícia utilize no seu dia a dia, pleiteando uma tutela cautelar, uma medida cautelar. Então, isso está bem claro no edital. Significa dizer, então, que você não vai ser surpreendido para fazer uma portaria, porque o edital está dizendo que é uma medida cautelar, utilizada pelo delegado na sua atividade profissional. E o que podemos tirar de proveito disso? Quantas linhas para cada uma dessas questões? Alguns editais, eles elencam a quantidade de linhas, outros editais não. Nesse edital, o delegado do Paraná, o examinador, quer dizer, a banca examinadora, ela informou que a quantidade de linhas viria na questão, no enunciado. Então, não sabemos quantas linhas serão. Mas nós podemos deduzir por experiências anteriores e pelo tempo de prova, são 5 horas, que é possível vir aproximadamente 10 linhas para cada questão. Então, uma questão dessas discursiva, ela virá com 10 linhas cada questão. E a prova peça processual, em geral, varia aí de 60 a 90 linhas, vamos trabalhar com 90 linhas. E para que sabemos disso? Porque você precisa treinar em casa isso. Você precisa treinar em 5 horas o tempo que você vai utilizar para elaborar questões discursivas. E nessa quantidade de linhas que, em tese, poderia ser o edital. E por que isso? Porque você tem tempo definido. E se nós fizermos um cálculo básico, né, de 5 horas, que dão 300 minutos, né, mais ou menos,
Pela quantidade de linhas, se você pegar aqui, ó, 10 linhas por cada questão, dá aqui 20 linhas, certo? 20 linhas, 10 linhas, 10 linhas. Aqui 90, né? 90 linhas dariam 90 linhas. Não é? Nesse somatório aqui, você tem, fazendo um cálculo rápido, 100, né? 150 linhas, beleza? Se você dividir 300 por 150, dá 2 minutos por linha. Fazendo o cálculo rápido, você tem aqui 20 minutos por cada questão. 20 minutos por cada questão, você tem no total de 6 questões, 2 horas para elaborar as questões discursivas. Fazendo o mesmo cálculo, por dedução até o cálculo aqui na ponta do lápis, você tem 3 horas para fazer a peça processual. É importante você saber esse tempo? Sim, extremamente importante. Extremamente importante que você tenha essa noção, porque se você, por exemplo, demorar mais de 2 horas para elaborar as questões discursivas, e o tempo voa, meus amigos, voa muito. Quando você se dá conta, já se passou meia hora e você está em uma única questão. E não se esqueça, é aproximadamente 20 minutos por questão, certo? Meia hora numa questão, você já extrapolou esse tempo. Então, você tem toda uma técnica para que você se resolva com essas provas que têm tempo determinado, e todas têm. E uma das maneiras de você fazer isso é treinando em casa. Então, a prática é fundamental para que você possa fazer isso. Beleza? Então, vamos lá. Total de tudo 100 pontos, certo? Então, você pode variar, obviamente, né? Você pode conseguir fazer as questões discursivas em 1h30, certo? Vai sobrar aí 3h30 para a peça processual, enfim, você precisa ter em mente esse tempo para você elaborar a prova. Agora, o que mais eu preciso saber para elaborar uma boa prova? Aí, você precisa saber o seguinte, de algumas regrinhas também do edital. Exemplo, você pode levar para essa prova de conhecimentos específicos, que é a prova discursiva, legislação seca, permitida a consulta à legislação. Contudo, sem nenhuma anotação, nenhuma mesmo. Não pode ter anotação de jurisprudência, súmula, orientações, enunciados, não pode ter nada, não pode ter remissão. Segundo o edital, não poderá haver remissões. O máximo que é permitido, segundo o edital, está aqui, ó, apenas o uso de marca-texto, grifos e sublinhados. Só isso pode ter no seu código, certo? Óbvio que existem códigos que fazem ali umas remissões da própria editora a artigos e súmulas, mas elas não estão ali transcritas. São essas súmulas transcritas que o edital veda, ok? Caso os códigos possuam súmulas e orientações jurisprudenciais, exposições de motivos, elas devem ser grampeadas, e isso tudo será sujeito à fiscalização, certo? Não pode ter marcador de página, não pode, nada. É possível imprimir material, fotocopiar material impresso, quer dizer? Sim, desde que seja uma lei dentro do conteúdo programático, ou seja, uma lei impressa. Você comprou o código, não é, na metade do ano passado, no finalzinho, saiu 1 ou 2 leis, você pode imprimir aquela lei, até naquele site que você digita, né, do Planalto, que todos conhecem, nas buscadores da internet, imprimir aquela lei seca e levar. Isso é possível segundo o edital. Essas regras, portanto, são primordiais para que você possa participar do certame. Que conhecimento você tem que ter da avaliação da prova? Esses aspectos são aspectos de avaliação de prova discursiva. O que eu tenho que saber? Bom, que eu preciso utilizar o aspecto formal, mas o aspecto formal não significa linguagem rebuscada em excesso. Linguagem informal é uma linguagem que, segundo o próprio edital, exige a utilização da norma culta da língua. Portanto, você empregue, por exemplo, verbos adequados. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês observarem isso. Vou falar aqui.
O que seria esse aspecto de situação comunicativa adequada ao texto, que às vezes vem nos editais? Não é? Significa que você deve ter um mínimo de avaliação ali na hora da resposta, e isso é uma avaliação subjetiva, de qual o melhor verbo a ser empregado. Exemplo, vou dar um exemplo aqui. Mévia pegou uma doença quando foi vítima de estupro. Bom, uma crítica a essa afirmativa, primeiro que doença não se pega, não é? Você acaba utilizando uma linguagem informal. Fulano pegou uma doença, uma linguagem informal do dia a dia, mas na hora de escrever você deve utilizar o verbo que efetivamente demonstre a ação de uma pessoa passar ou transmitir doença para outra. Então o verbo adequado é transmitir, certo? Então tá aqui, pulei. O verbo adequado é transmitir ou contrair uma doença. Então, o correto seria: Mévia contraiu doença sexualmente transmissível quando foi vítima de estupro. Então, essa é a maneira que quer dizer linguagem culta da língua, e não utilizar palavras rebuscadas, eruditas, de modo a dificultar até você mesmo a desenvolver ideologicamente e os seus argumentos jurídicos. Beleza? Outra, e portanto aqui faz parte dessa correção da prova, inverti os slides, toda essa análise que eu acabei de dizer. Isso aqui está no item 12.1 do seu edital. E é desse item 12.1 que podemos extrair isto que eu acabei de falar. O aspecto formal, não é? Nesse primeiro slide, nesse segundo slide aqui, um exemplo de como seria esse aspecto formal no slide anterior, como ficaria o aspecto informal, beleza? Certo? Lembrando aí sempre o respeito aos limites máximos e mínimos propostos no enunciado, como eu já disse, nesse edital do Paraná. Não há uma prévia indicação da quantidade de linhas, como existe às vezes em outros editais de outros concursos. Outro aspecto é o aspecto textual, que você precisa ter em mente. Que seriam esses aspectos textuais, um aspecto textual? O respeito à estrutura do texto. Se é um texto argumentativo e você conseguir concatenar e vincular os parágrafos de uma forma harmoniosa. Para isso é importante você ter um bom domínio dos conectivos, como contudo, porém, entretanto, nessa esteira, neste diapasão, nesta feita, isto posto. Tudo isso você precisa estar dominando. Você precisa dominar. Para dominar isso, só praticando. É bem diferente a gente raciocinar de praticar. Lembrar, e aí eu trago alguns exemplos, do bom emprego de anafóricos e catafóricos, que é a utilização do pronome essa, esse, para o pronome esta, este. Lembrar dessas regras, né? Trago até aqui uma lembrança, né? Nesta frase, o homem é mortal, essa é a verdade, o termo essa se refere a uma afirmação anterior. O pronome essa retoma algo que foi dito. Essa, o homem mortal, é a verdade. Há uma conexão entre as duas coisas. Essa frase aqui está se referindo a algo que já foi dito. E o esta, diferente do catafórico, né? Do anafórico, perdão, os catafóricos, que seria aí a palavra esta, certo? A verdade é esta, o homem é mortal. O pronome esta é utilizado para algo que está referido ou será escrito ou falado, certo? Então, esses conectivos e a maneira de você utilizar os elementos anafóricos e catafóricos são exemplos de um aspecto textual harmonioso, certo? Juntamente com o emprego da norma culta da língua, você impressiona o examinador e a linguagem e a leitura fica fácil. O aspecto técnico, evidentemente, é a sua demonstração com
os seus argumentos jurídicos, é a maneira que você organiza, que você subsume aqueles fatos que estão no enunciado, transmitidos pelo examinador, e a maneira que você relaciona os argumentos jurídicos com esses fatos. Principalmente com a possibilidade de utilização da lei seca, de você utilizar adequadamente os fundamentos doutrinários juntamente com os legais, constitucionais. Isso tudo vai formando um texto completo, um texto totalmente claro e coeso. Além disso, é importante você explorar a profundidade do tema com questões controvertidas. É extremamente importante você expor as questões polêmicas e questões controvertidas a respeito daquele tema. E por fim, meus amigos, depois de ter elaborado todo esse texto, outro aspecto que você não pode deixar de esquecer é a revisão do seu texto. Você não pode deixar de rever. Eu mesmo, quando fazia provas discursivas para concursos, era comum, e eu vou te falar que eu fiz vários concursos, e era muito comum, quando eu revia o texto escrito, uma frase, eu tinha deixado de colocar um pronome que, eu tinha deixado de colocar uma vírgula, e às vezes uma vírgula muda o sentido, às vezes na hora de escrever rápido faltava um não, certo? Isso tudo, meus amigos, faz com que você mantém ali a fidedignidade no texto daquilo que você pensou. Muitas das vezes, com a emoção à flor da pele fazendo concurso, você acaba pensando muito mais rápido do que escreve, e com isso você omite algumas palavras, pequenas palavras, alguma regra de pontuação, acentuação gráfica também, às vezes você acaba esquecendo, às vezes um vício do dia a dia acaba desaguando ali, acaba repercutindo também na hora da sua prova. Então, esta hora de rever é muito importante. Você deve utilizar a folha de rascunho dessas provas como maneira de pontuar as questões que você não deve deixar de abordar na sua prova. Portanto, eu não recomendo que você faça a questão a lápis e depois transcreva essa questão para a folha definitiva. Você vai perder muito tempo, corre o risco de você não conseguir transcrever tudo e, mais do que isso, não transcrever muitas das vezes com a fidedignidade, com a letra que você precisa escrever. A letra é um outro ponto importantíssimo. Tomem muito cuidado com a sua caligrafia, porque o examinador ele não vai corrigir alguma frase, texto ou palavra confusa, mal escrita, e você vai perder ponto com tudo isso. E aí, meus amigos, você não pensa tudo isso, né? Você não pensa tudo isso na hora, você não tem tempo para pensar. Então, a maneira de você desenvolver a prova com todas essas regrinhas na cabeça é você treiná-la antes. Então, fazer a prova em casa, fazer simulados é muito importante. Por isso, novamente, convido você a curtir o nosso vídeo, compartilhe com um amigo e não deixe de conhecer os cursos do SES que estão à sua disposição para que você possa treinar para a sua prova. São inúmeros cursos de estudo dirigido, de coaching, também planejamento de provas, todas elas também, todas planejadas, todas à sua disposição, as aulas com pílulas, a assinatura do SES Play, que você tem acesso a diversas aulas de diferentes professores, você pode ter acesso a uma informação sobre diversas maneiras de transmitir aquela informação. Então, existe aí um manancial de cursos que certamente irão contribuir para você, para uma boa realização de uma boa prova. Beleza, meus amigos? Espero que isso tenha ajudado, contribuído aí com a sua vitória. A gente torce por você, fiquem com Deus, estamos juntos. Forte abraço e a gente se vê. Até mais.